A Confederação Nacional da Indústria, CNI, criticou o aumento de 1 ponto percentual da taxa básica de juros, a Selic. O Misael Mainetti tem mais informações sobre esse levantamento que foi divulgado pela entidade, né? Como que é, então, que a CNI avaliou sobre essa divulgação do Banco Central? Vamos às reações de algumas instituições, começando pela CNI. Muito boa tarde de novo para você, Soraya, e para todo mundo que acompanha o 13 em 1. A Confederação Nacional da Indústria considerou tudo incompreensível e injustificado. A gente tem a nota da CNI aí. Eles disseram o seguinte, que a decisão do Banco Central ignora a desaceleração da atividade econômica já observada no PIB no terceiro trimestre e a tendência de redução de juros nas principais economias globais, citando aí os Estados Unidos. Então essa foi a reação da CNI, negativa, chamando aí de incompreensível essa decisão do Banco Central em aumentar em 1 ponto percentual a taxa Selic. Agora a gente tem reação de outras instituições também. Por exemplo, a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, já analisou os dois lados da moeda, se a gente pode dizer assim, em relação à elevação da Selic. Eles divulgaram o seguinte, que ajudará a conter a inflação, que superou o teto da meta. A medida, no entanto, de acordo com a APAS, prejudica a produção e o consumo. Então, eles fizeram essa avaliação aí, olhando os dois lados. Agora, uma reação diferente foi a da Associação Comercial de São Paulo, que não criticou a decisão do Banco Central. A Associação Comercial disse que a medida veio em linha com o esperado pelo mercado financeiro e a justificada perante as incertezas econômicas e também em relação às expectativas da inflação. Mais uma reação, a gente fala também da presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, que avaliou que a alta da Selic não faz sentido diante de um país que precisa crescer. Ela disse que é irresponsável, insana e desastrosa essa decisão do Banco Central. Portanto, estão aí algumas reações de instituições e também de políticos. Soraya? Obrigada, Misael, mais uma vez pelas tuas informações. E os trâmites para a transição de poder do Banco Central já vão começar na próxima semana. Quem tem os detalhes é o Álvaro Nocera, aqui da capital paulista. Álvaro, há já uma expectativa de uma possível entrevista conjunta entre Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo, é isso? Exatamente, Soraya, será um evento ali de transição. Ontem nós tivemos a última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central sob o comando da presidência de Roberto Campos Neto. O Copom acelerou o ritmo de alta da Selic em 1 ponto percentual em uma decisão unânime. A partir do ano que vem, Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula e também que passou pela sabatina no Senado Federal, assume então este cargo. E na próxima quinta-feira teremos uma espécie de coletiva de imprensa, uma cerimônia, onde tanto Campos Neto quanto Gabriel Galípolo vão conversar ali com todos os jornalistas. Essa ação será uma cerimônia para reforçar a importância da autonomia do Banco Central. Em entrevistas recentes, Gabriel Galípolo fez elogios ao trabalho de Roberto Campos Neto, o agradeceu e também disse que deve manter a Selic em um patamar elevado nas próximas reuniões do Comitê de Política Econômica do Banco Central. Então, Gabriel Galípolo assume este cargo a partir de janeiro de 2025. Soraya. Obrigada, Álvaro, mais uma vez pelas tuas informações. Vamos repercutir esse pacotão de informações, começando para te informar que o Comitê, então, de Política Monetária decidiu elevar a taxa Selic de 11,25% para 12,25% ao ano, com um aumento de 1 ponto percentual na taxa básica, então, de juros. O Banco Central passa a adotar uma dose a mais, mais forte para combater a inflação. A decisão representa a maior alta dos juros básicos no governo de Lula e a maior escalada desde fevereiro de 2022, quando foi de 1,5 ponto percentual. A decisão foi a última sob o comando, então, de Roberto Campos Neto na presidência do banco. O Copom ainda prevê novos aumentos nesse mesmo patamar de 1 ponto percentual nas próximas reuniões, janeiro e março do ano que vem. A gente tem uma arte para mostrar essa trajetória, da
taxa básica de juros, a evolução da taxa básica de juros. Então, começando ali por dezembro de 2023, a taxa era de 11,75%. Em janeiro de 2024, houve uma redução para 11,25%. Daí, em março, a taxa caiu novamente para 10,75% e permaneceu nos 10,5% de maio até julho de 2024. E aí foi em setembro que ela voltou a subir, batendo a casa dos 10,75%. Em novembro, 11,25%. E agora, essa decisão que foi anunciada, portanto, agora, em dezembro de 2024, esse aumento significativo de 1 ponto percentual, chegando para 12,25%. E já nessa perspectiva, Alan Gani, o homem dos números, da economia, duas novas reuniões, janeiro e março, com novos aumentos, chegando aí a patamares superiores a 14%, é isso? Exatamente. A gente volta para aquele famoso 14,25%, né? Que a gente observou ali ao final do governo Dilma e depois ainda ficou nesse patamar do governo Temer, para o controle da inflação, aquela memória da taxa de juros muito elevada, e tudo indica que caminha para isso. A alta, de fato, foi forte, porém necessária, 1 ponto percentual, e foi o comunicado mais duro do Banco Central, ainda não saiu a ata, nessa nova gestão. Soraya, o Banco Central foi categórico em um parágrafo dizendo que o pacote fiscal ficou muito aquém do esperado pelo mercado e isso piorou muito as expectativas inflacionárias e elevou o dólar para um outro patamar. Tanto a piora da expectativa inflacionária quanto o dólar a 6 traz significativos impactos inflacionários. E aí o Banco Central contratou mais 2 aumentos de 1 ponto percentual, com a Selic podendo chegar a 14,25%. Disse, se nada for feito, nós daremos este aumento. Na prática, o Banco Central está compensando, via política monetária, a falta de política fiscal do governo federal. Piperno, essa previsão lá para frente, né, na despedida de Roberto Campos Neto, diz muito mais sobre o que Galípolo vai assumir do que uma despedida? Foi um grande finale, né, para uma gestão que se pautou por isso aí, por saciar a sede, por sangue aí dos parasitas de mercado. Foi lindo, né? Foi realmente um grande finale, tanto. Veja, quando esse parágrafo que o Alan citou com muita propriedade e tal, diz lá que o pacote fiscal e tal ficou aquém das expectativas do mercado, eu fico imaginando se, por exemplo, a CNI, né, e todo o setor industrial não fazem parte, de alguma forma, do mercado. Eles devem ser, honestamente, imaginando aqui, um mundo à parte, né? Porque, afinal de contas, eles não são ouvidos, eles não são contemplados e, dane-se, vamos tacar juros, até porque está muito claro também, e hoje eu li pelo menos umas 30 avaliações de gente contra, a favor e tal, né? Que grande parte do mercado torce, esse é o verbo, torce para que o Brasil tenha uma recessão. Eles entendem que o caminho para o Brasil e tal, eventualmente entrar nos eixos, naquilo que eles entendem por entrar nos eixos, seria realmente uma recessão, com mais ou menos uns 2 milhões de desempregados a mais, e esse número, ele é um número tratado aí de forma absolutamente desabrida, tranquila e tal. Eles acham que tem que ter 2% a mais de desemprego, até porque eles identificam números extremamente preocupantes. Por exemplo, agora em novembro, a indústria automobilística vendeu mais do que nunca nos últimos 10 anos para o mês de novembro. Puxa vida, olha só que agressão ao que a gente pensa sobre economia. O mundo inteiro corta a taxa de juros. A gente falou dos Estados Unidos, há pouco eu falei do Banco Central Europeu, mas aqui no Brasil a gente cisma em andar na contramão. Segré, ontem você tinha dito que era 1% mesmo? Eu não lembro qual que foi a sua... Não, né? Não, eu tinha apostado em 0,75. Olha lá, quem vocês apostaram não apostou nada, né? Deveríamos ter apostado. As férias do Piperno.
Não, coitado do na média deu 1%. Então... Ganha as suas férias. É verdade. Na média, os 4. Tá vendo como a narrativa sempre permite dar um jeito de ficar dentro da equipe ganhadora? Não, eu pensava, era mais um desejo que uma colocação técnica. Sim. Mas sempre a gente justifica. Aumenta a inflação, então o que deveria trabalhar o Banco Central é para conter a inflação. A inflação é a consequência, não é o motivo. O motivo da inflação se chama expansão monetária. Quando a quantidade disponível de dinheiro fica acima do aumento da produtividade. Essa é a definição de expansão monetária. E qual é o problema? Isso pode ser através da emissão monetária, que graças a Deus o Brasil não faz desmedidamente, ou o crédito, aumento de crédito, aumento da base do dinheiro, anabolizar a economia. Que o Piperno critica o mensageiro, mas não a mensagem. Qual é o problema? Esse que deve ser resolvido. E esse grande finale que Piperno disse vai ser o grande início do Galípolo. Nós já temos o benefício de saber o que vai acontecer. Estamos prevendo o futuro, porque o próprio Banco Central, nosso ata, já adiantou. E eu gostaria muito que na próxima reunião de janeiro, o meu querido Piperno, por quem eu tenho um enorme respeito, diga: esse é o grande início da era Galípolo, aumentou 1%, que é o mesmo grande finale do Roberto Campos Neto. Eu espero te ouvir. Eu gostaria muito de ouvir também o presidente da República, se referindo ao Gabriel Galípolo como esse rapaz que não entende nada de nada, porque o seu colocado, Gabriel Galípolo, vai fazer a mesma coisa. E sabe por que vai fazer a mesma coisa? Porque não tem outra coisa para fazer. Desde que o governo não entenda um pouquinho mais de economia, e eu lembro quando o presidente Lula falava que os livros de economia não entendem nada. O próprio ministro da Economia falou que ele estudou 2 meses de economia, mas ele está tentando fazer uma coisa legal. Agora, se não diminuir o gasto público, isso não vai parar. E o problema, sabe qual é? Que no ano que vem, com uma taxa de juros tão elevada, a atividade econômica vai diminuir. E quando o gasto público continuar crescendo com uma atividade econômica menor, isso vai refletir numa diminuição da arrecadação. E aí o buraco vai ficar muito grande. E eu quero ver o que o governo vai falar. Vai jogar a culpa em quem? Agora, Zé, teve repercussão, né, diante desse resultado, claro, né, sempre esperado. Então, o Misael trouxe a repercussão da CNI, dizendo que essa alta Selic é incompreensível e totalmente injustificada. Depois ele traz a repercussão da Gleisi Hoffmann, né, também dizendo que não faz sentido. E, recentemente, o próprio Paulo Pimenta dizendo que o Banco Central está na contramão do que o país precisa. Essas repercussões, na sua visão, estão corretas? E essa marca, então, de despedida de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central foi positiva? Foi um legado negativo? Era o que tinha que ser feito mesmo? São repercussões políticas, né? Não são técnicas. Chamaram até de terrorista o presidente do Banco Central, que foi homenageado e premiado aí por várias entidades no exterior. Não é uma decisão do Campos Neto, é do Copom. O Conselho de Política Monetária ele que define, e é por unanimidade. E lá já estão os diretores que o presidente Lula indicou, né? Então não é exatamente um terrorista que domina. E mais, eu tenho informações de que o Campos Neto já fez a transição, já está passando para o Galípolo todos os detalhes, e ele já é um presidente informal que já está comandando o Banco Central. Dessa forma, por gentileza, e Campos Neto, por ser um estadista, está permitindo que se faça essa transição para não dar sustos e solavancos no mercado. Então, não é uma decisão do Campos Neto, é uma decisão já do governo Lula, que já indicou diretores. Recentemente, o Senado aprovou novos diretores indicados por Lula, ou seja, haverá uma maioria do governo Lula nessa decisão.